Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje nós teremos a aula 21 que fala sobre gráfico de funções exponenciais. E hoje eu vou começar fazendo menção a esse grande cientista que era Robert Bruce Banner, um físico nuclear que estava desenvolvendo para o exército americano uma bomba muito mais poderosa que a bomba atômica. Era a bomba Gama. E conta a história que quando esse poderoso artefato estava prestes a ser testado, Banner viu uma criança invadindo a área de testes. Como ele não conseguiu a tempo cancelar o processo da explosão, correu em direção ao garoto e se jogou na trincheira mais próxima. Apesar de ter salvo o pequeno Rick Jones, ele próprio não conseguiu se proteger da explosão e foi atingido por uma gigantesca radiação gama. E em pouco tempo, ele descobriu que a radiação o havia condenado a se transformar, em determinadas situações, numa besta absurdamente forte e descontrolada. O incrível Hulk. And Hulk. Smash. E com essa história, o que podemos linkar aqui é sobre os raios gama e a sua alta capacidade de radiação. Hoje em dia, muito utilizado em tratamentos médicos, como por exemplo no tratamento de câncer de tireoide. As radiações gama são responsáveis por destruir as células cancerígenas. E um grande exemplo de um radioisótopo utilizado nesse tipo de tratamento é o iodo 131. E a nossa aula começa falando sobre esse isótopo, o iodo 131. A meia-vida desse isótopo radioativo é de 8 dias. Isso significa que, decorridos 8 dias, sua atividade será reduzida à metade em relação ao valor inicial. Então, vamos imaginar que uma dose de iodo 131 foi ministrada a um paciente. Complete a tabela a seguir e represente os pares ordenados no plano cartesiano abaixo. Em seguida, construa o gráfico que contém esses pontos. Temos na primeira coluna o tempo em dias e, inicialmente, temos uma porcentagem de 100% de iodo 131, portanto, nosso par ordenado vai ser 0,100. Passados 8 dias, que é exatamente o tempo da meia-vida, essa porcentagem vai se reduzir à metade, ou seja, 50%. Portanto, temos o par ordenado 8,50. Teremos para 16 dias, 25%, para ordenado 16,25. Para 24 dias, 12,5%. Para ordenado 24, 12,5%. E por fim, para 32 dias, uma porcentagem de 6,25% e o par ordenado 32, 6,25%. Agora inserimos esses 5 pontos no nosso plano cartesiano e em seguida podemos traçar a curva que passa por esses pontos, ou seja, o gráfico dessa função. Escreva uma função que relacione a porcentagem de iodo 131 e o número de dias decorridos após ser administrado. Ao longo do estudo de funções exponenciais e do seu gráfico, nós entenderemos melhor como construir a lei de uma formação de uma função como essa. Mas neste caso teremos a função p de t igual a 100 vezes 1 meio elevado a t sobre 8. Esse 100 representando a porcentagem inicial. O 1 meio representa o fato de sua componente sempre ser reduzida à metade e o t sobre 8 é responsável por aplicar essa redução a cada 8 dias. Mas não se preocupe se você achou essa função muito complexa. Vamos agora ver 2 exemplos de funções mais simples para que a gente entenda melhor como se dá o gráfico de uma função exponencial. E o primeiro exemplo que a gente vai estudar é a função f de x igual a 2 elevado a x. De maneira muito similar como a gente constrói o gráfico de outras funções, a gente vai montar uma tabela, calcular pares ordenados, inserir esses pontos no plano cartesiano e então traçar o gráfico. Para este exemplo, vamos usar os valores inteiros de x de menos 3 até 3. Então, primeiro vamos calcular o f de menos 3, ou seja, 2 elevado a menos 3. Esse menos no expoente fala para a gente inverter a base, portanto, teremos 1 sobre 2 elevado a 3, que é igual a 1 oitavo. Logo,
temos o par ordenado menos 3, 1/8. Para x igual a menos 2, vamos calcular o f de menos 2, ou seja, 2 elevado a menos 2, que é igual a 1 sobre 2 elevado a 2, que é igual a 1/4. Portanto, o par ordenado é menos 2, 1/4. Para x igual a menos 1, temos o f de menos 1, que é igual a 2 elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre 2 elevado a 1, que é igual a 1/2. Par ordenado, menos 1, 1/2. Para x igual a 0, temos f de 0, ou seja, 2 elevado a 0, que é igual a 1. E o par ordenado fica sendo 0, 1. Para x igual a 1, temos o f de 1, igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Ou seja, o par ordenado, 1, 2. Para x igual a 2, temos o f de 2 sendo 2 elevado a 2, que é igual a 4. Portanto, o par ordenado é 2, 4. E por fim, o f de 3 é o 2 elevado a 3, que vai dar 8. E o par ordenado é 3, 8. Agora, inserimos todos esses pontos no nosso plano cartesiano. E ligando esses pontos, a gente pode perceber a curva da função exponencial. E aqui já vale fazer duas observações. Quanto maior for o x, a curva tende a crescer muito mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, à medida que pegamos um x muito pequeno e até negativamente, a curva tende a chegar tão próximo do eixo x, mas na verdade ela nunca vai sequer encostar nesse eixo. Agora vamos fazer um exemplo 2. Da função exponencial 1/2 elevado a x. Novamente vamos utilizar os valores de x inteiros de menos 3 até 3 e começamos calculando o f de menos 3, ou seja, 1/2 elevado a menos 3. Realizamos a inversão e ficamos com 2 elevado a 3, que é 8. Portanto, o par ordenado é menos 3, 8. Para x igual a menos 2, temos o f de menos 2 igual a 1/2 elevado a menos 2. Realizando a inversão, ficamos com 2 elevado a 2, que é igual a 4. Portanto, o par ordenado é menos 2, 4. Para x igual a menos 1, vamos calcular o f de menos 1, que dá igual a 1/2 elevado a menos 1. Realizando a inversão, temos 2 elevado a 1, que é igual a 2. Portanto, o par ordenado é menos 1, 2. Para x igual a 0, temos o f de 0, que é igual a 1/2 elevado a 0. E isso aí é 1. Portanto, temos o par ordenado 0, 1. Para x igual a 1, temos o f de 1 igual a 1/2 elevado a 1, que é o próprio 1/2. E o par ordenado fica 1, 1/2. Para x igual a 2, fazemos o f de 2, que é igual a 1/2 elevado a 2, ou seja, 1/4. E o par ordenado é 2, 1/4. E, finalmente, para x igual a 3, temos o f de 3 igual a 1/2 elevado a 3, que é igual a 1/8. Ou seja, o par ordenado, 3, 1/8. Novamente, inserimos todos esses pontos no nosso plano cartesiano. E, ligando esses pontos, podemos observar outra característica sobre a curva da função exponencial. Neste caso, perceba que quanto menor for o número, a curva vai estar mais alta. Ao mesmo tempo que, se tomarmos um x muito grande, a curva tende a se aproximar do eixo de x. Mas lembrando, ela nunca sequer nem encosta nesse eixo. E agora eu coloquei no mesmo plano cartesiano o gráfico das duas funções que estudamos há pouco, para podermos realizar algumas observações. Note que nessas duas funções o que difere é o número da base. Em uma é 1/2, na outra é 2. E cada gráfico dessas funções possui uma característica diferente. A função vermelha, referente à lei da função 2 elevado a x, apresenta um comportamento crescente, enquanto que o gráfico da função verde, da 1/2 elevado a x, apresenta um comportamento decrescente. Será que esses comportamentos têm alguma coisa a ver com o número da base? E a resposta é sim. Se o número da base for maior que 1, então sabemos que o comportamento do gráfico dessa função será crescente. Agora, se este a for um número entre 1 e 0, podemos concluir que o gráfico dessa função será uma curva decrescente. E uma última observação. Note que em ambos os gráficos o ponto 0, 1 está presente. E isso sempre vai acontecer, pois no momento que você insere o zero no lugar do expoente, não importa qual é a base, o resultado vai ser sempre 1. É claro que essas observações são válidas para funções exponenciais em sua forma a elevado a x.
Essas características vão se modificar a partir do momento que você começa a fazer composições com outras funções. Composições essas que já comentamos um pouco na videoaula passada. E agora chegou o momento do Exponential Song. Eu fiz uma música para a gente lembrar dessas características dos gráficos de funções exponenciais. E eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Já estudei a função do primeiro grau e também a função do segundo grau. Tá bom. Chegou a vez da exponencial. No expoente um x eu coloquei e na base o número a eu dei. Tá pronto. Essa função é bem legal. A maior que 1, a curva cresce sem igual. A menor que 1, a curva decresce, é natural. Mas sempre passa pelo 1 que eu sei. A maior que 1, a curva cresce sem igual. A menor que 1, a curva decresce, é natural. Mas sempre passa pelo 1 que eu sei. Fechou, galera? Então é isso. Partiu exercitar. Façam a leitura do capítulo referência da apostila e eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios das páginas 56 e 57 da nossa apostila. Anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las numa próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!